Você vai aprender física, eu garanto. Um satélite em órbita circular em torno da Lua tem período 9 vezes maior que o de um satélite em órbita circular de mesmo raio em torno da Terra. Conclui-se que o valor da razão entre a massa da Terra e a massa da Lua é igual a... Na questão ele diz que o período de órbita em torno da Lua é 9 vezes maior que o período de órbita em torno da Terra, e aí ele pede para a gente fazer o cálculo aqui de quanto seria a razão entre a massa da Terra e a massa da Lua. E aí, atenção, ele diz que é para uma órbita circular de mesmo raio, raio de órbita, não raio da Terra ou raio da Lua. Cuidado! Para a gente resolver essa questão, a gente vai precisar lembrar lá de movimento circular. E é bom que a gente tenha em mente o canivete de MacGyver, que relaciona todas as fórmulas relevantes do movimento circular uniforme. A velocidade angular ômega, ela pode ser encontrada dividindo o deslocamento angular ΔΦ sobre o intervalo de tempo. Quando esse deslocamento angular ΔΦ corresponde a uma volta completa, 2π em radianos, o intervalo de tempo corresponde ao período. Só que dividir pelo período é o mesmo que multiplicar pela frequência. Então eu tenho 2π vezes f e, por fim, toda grandeza escalar angular pode ser obtida dividindo a correspondente grandeza escalar linear pelo raio da trajetória. Como na questão fala de período, eu vou utilizar esse termo da expressão. E já que a gente sabe a velocidade de órbita, relacionando a velocidade de órbita com o raio da trajetória, eu vou usar essa outra expressão aqui. A gente sabe que quando a força resultante centrípeta do movimento é a força de atração gravitacional, a gente tem que m vezes v ao quadrado sobre o raio da trajetória é igual a constante massa central, massa do satélite, sobre r ao quadrado. Então perceba que a gente consegue simplificar r de um lado com um dos r's aqui do outro, e a massa do satélite não faz diferença. A gente vai ter então que o valor de v é a raiz quadrada de gm sobre r. Atenção agora! Esse v eu posso obter mandando r para cá, multiplicando. Daí eu fico então que 2π vezes r, tudo isso sobre t, é igual a g vezes m sobre r. Mas cuidado, olha o cuidado, v está ao quadrado, então tudo isso está ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, π ao quadrado, r ao quadrado sobre t ao quadrado. Eu posso reorganizar, passo o t multiplicando, vai para lá, vai para cá. Eu fico com a expressão t é igual a raiz quadrada, atenção e cuidado agora, de 4 vezes π quadrado vezes r ao cubo, tudo isso dividido por gzão m. Tudo está dentro da raiz quadrada. Para que tudo isso, Ives? Para mostrar a relação que existe entre o período e a massa do planeta. Eu tenho que o período t é proporcional ao inverso da raiz quadrada da massa central. Essa era a expressão que eu queria que você conseguisse desenvolver. Quando você tem duas grandezas que são inversamente proporcionais, o produto entre elas é constante. Então eu posso dizer que o produto do período da Lua vezes, como eu tenho duas grandezas que são inversamente proporcionais, o produto é constante, vezes a raiz quadrada da massa da Lua, tudo isso é igual ao período
do satélite em torno da Terra vezes a raiz quadrada da massa da Terra. Lá no início de tudo, o período em torno da Lua era 9 vezes o período em torno da Terra. Eu posso então escrever aqui 9 vezes o período em torno da Terra vezes a raiz quadrada da massa da Lua é igual a período em torno da Terra vezes a raiz quadrada da massa da Terra. Perceba que eu tenho multiplicando período em torno da Terra, período em torno da Terra, acabou. Eu vou trazer para cá. E aí eu fico que 9 vezes a raiz quadrada da massa da Lua é igual a raiz quadrada da massa da Terra. Como eu quero comparar as massas, eu tenho que tirá-las de dentro aqui da raiz. Para fazer isso é simples. Basta elevar os dois membros ao quadrado. Quando eu faço isso, 9 ao quadrado é igual a 81 vezes a massa da Lua. Isso é igual à massa da Terra. A massa da Terra é 81 vezes a massa da Lua. Então, a massa da Terra sobre a massa da Lua vai ser igual, substituindo a massa da Terra por 81 vezes a massa da Lua, fica 81 massa da Lua dividido por massa da Lua, isso dá igual a 81. Então, a razão entre a massa da Terra e a massa da Lua é 81, e a alternativa que diz isso para a gente é a da letra D. D de detona, fera. E aí, fera, já merece seu like? Então, cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Seja G a intensidade da aceleração da gravidade na superfície terrestre. Aqui a altura acima da superfície, a aceleração da gravidade tem intensidade metade de G. Considere a Terra uma esfera de raio R. A questão quer que a gente identifique a altura onde a aceleração da gravidade neste ponto de altura H corresponde a metade da aceleração da gravidade. Metade da aceleração da gravidade que eu posso escrever como meio de G. Ora, na altura H eu posso calcular a gravidade fazendo Gzão emão, que é a massa da Terra, dividido pela distância para o centro da Terra, que é R mais H, tudo isso ao quadrado. E eu quero que este valor corresponda a metade, um meio, da aceleração da gravidade na superfície da Terra, que é Gzão emão, tudo isso dividido por R ao quadrado. Perceba que tem Gzão emão de um lado, Gzão emão do outro, eu posso simplificar. E aí, trazendo isso para cá, eu fico que 1 sobre R mais H, tudo isso ao quadrado, é igual a 1 vezes 1, 1 sobre 2R ao quadrado. Fazendo produto dos meios é igual ao produto dos extremos, R mais H ao quadrado vezes 1 é R mais H. Isso está ao quadrado. 2R ao quadrado vezes 1 é 2R. O R sozinho é que está ao quadrado. Para a gente achar H, a gente pode usar aqui produto notável, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, ou a gente pode extrair a raiz quadrada dos dois membros. E aí eu vou ficar com a seguinte situação. Raiz quadrada de R mais H ao quadrado é módulo de R mais H. Como tanto R quanto H são positivos, eu não preciso do módulo. Eu vou ficar então que R mais H é igual. Raiz quadrada de 2 continua aqui, porque o 2 não tem raiz quadrada exata, mas o R ao quadrado sai da raiz.
apenas como R. Agora ficou fácil. Esse R que está aqui somando vai passar subtraindo e eu tenho que H é igual a raiz quadrada de 2 vezes R menos R. Como R é um fator comum, eu posso colocar o R em evidência e aí faço raiz quadrada de 2 vezes R dividido por R dá raiz quadrada de 2 menos R dividido por R dá igual a 1. Acabou. H é igual a R que multiplica raiz quadrada de 2 menos 1. Qual é a alternativa que diz isso pra gente? A alternativa que diz isso pra gente é da letra D de Detona Fera. Esse é seu ano.